E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, essa é a última aula da nossa programação de História Geral. Completamos a nossa trajetória nessa pandemia e vamos lá. O tema é o mundo pós-Guerra Fria ou simplesmente a nova ordem mundial. Demorou? Partiu então. Quando a Guerra Fria termina com a queda da União Soviética, a gente discutiu isso numa videoaula anterior, o grande lance é que a crença que se generalizou era de que a queda da União Soviética e o fim do bloco socialista significavam uma espécie de vitória do modelo capitalista, neoliberal, globalizado. Ou seja, aquele modelo baseado em democracias representativas, que é o que a gente tem, né, no mundo ocidental, baseado no livre mercado, na não intervenção do Estado na economia, baseado num regime de igualdades jurídicas, ou seja, de igualdade dos cidadãos perante a lei. Isso seria então o futuro da humanidade, seria então o significado do fim da Guerra Fria, a vitória desse modelo. O filósofo que formulou esse conceito, essa ideia, foi um estadunidense chamado Francis Fukuyama, né, o famoso autor da tese do fim da história. Mas a realidade é que não é bem assim. Né? O fim da Guerra Fria significou o fim de uma etapa das relações geopolíticas, econômicas, enfim, em todos os âmbitos da vida, mas inaugurou uma nova fase. E é isso que nós vamos tentar entender. Quais são os elementos principais, uma olhada bem panorâmica sobre quais são os elementos principais dessa nova ordem mundial, dessa nova realidade pós-Guerra Fria. Beleza? Me acompanha aí então. A realidade é que, do ponto de vista do sistema capitalista, o fim da Guerra Fria significa a vitória do modelo do capitalismo neoliberal globalizado. Isso vai ter que ser imposto sobre o mundo inteiro de alguma forma. É por isso que os Estados Unidos, né, o governo estadunidense, juntamente com as grandes instituições internacionais financeiras, como o Banco Mundial e o FMI, estabelecem uma estratégia. E essa estratégia ganhou um nome, durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, de Consenso de Washington. O que significa isso? O Consenso de Washington significa a ideia de que esse modelo triunfante no fim da Guerra Fria, que é o modelo neoliberal implementado pela Margaret Thatcher na Inglaterra, implementado pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos, que parte do pressuposto de que a não intervenção do Estado na economia vai permitir a liberação das forças econômicas para aplicar aqueles princípios que a gente estudou antes. A gente estudou naquela videoaula sobre as transformações econômicas do capitalismo, que são as forças da terceira revolução industrial, e a implementação do modelo do toyotismo. Então, é necessário para que seja possível implementar esse modelo em escala global, esse modelo do just in time, esse modelo da logística, da livre circulação do capital, das mercadorias, dos serviços, esse modelo de privatização dos serviços públicos, de privatização, de não participação do Estado na economia e de privatização das empresas públicas, isso tinha que ser instalado em escala global. E aí o que acontece? O FMI e o Banco Mundial estabelecem estratégias para usar a dívida dos países não desenvolvidos como um elemento para que esses países adotassem o receituário neoliberal nas suas próprias economias e nas suas próprias sociedades. É o que a gente observa, por exemplo, no Brasil, a partir dos governos Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, esse modelo do desmonte do welfare state, esse modelo do desmonte do nacional desenvolvimentismo, no nosso caso, através de um programa robusto de privatizações, através de um programa de diminuição da intervenção do Estado na economia, livre circulação do capital, das mercadorias, dos serviços, das tecnologias e da informação, porque nós não podemos esquecer disso, né? O capitalismo do século XXI é um capitalismo informacional, e é esse o cenário então que vai ser implantado nesse momento dos anos 90 no mundo inteiro através da pressão política. É um treco meio que assim, o FMI continua financiando e apoiando as economias
em desenvolvimento, o antigo terceiro mundo, né, em troca da implementação desse modelo. Então, isso revela a ideia de que seria o fim da história, a implementação desse modelo do capitalismo neoliberal globalizado. Porém, o que a gente observa é que, a partir da década de 90, e diante do fim da União Soviética e daquele forte antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética, daquela forte disputa por hegemonia, os Estados Unidos vai tentar impor a sua hegemonia econômica, política e militar, mesmo que seja à força. Então nós vemos nos anos 90 a ascensão de uma escalada de intervenções militares dos Estados Unidos ao redor do mundo, em especial no Oriente Médio. Porque aí nós temos um elemento que é importante refletir, que é o seguinte: desde Dwight Eisenhower, lá na década de 50, o presidente dos Estados Unidos, que denunciou a existência do complexo industrial militar, né, esse sistema de aliança entre o Estado e as grandes corporações da indústria bélica, controlando a economia e controlando a política, é patente que o investimento militar passou a ser o motor do capitalismo no mundo. Já era importante, mas passou a ser o motor do capitalismo no mundo, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e da pesquisa e da tecnologia, quanto do ponto de vista da circulação do capital e da acumulação de capital mesmo, né? É transferência do fundo público, através de investimento militar, para a iniciativa privada pela via desse, até a União Soviética, dessa necessidade de proteger a civilização ocidental contra a ameaça comunista. Só que agora, com o fim da União Soviética, não tem mais ameaça comunista. Então, o que é necessário fazer? É necessário pensar e construir um novo inimigo que pudesse legitimar e justificar a continuidade e a ampliação desse tipo de investimento, a continuidade e a ampliação desse tipo de modelo de desenvolvimento da acumulação capitalista. E aí, a busca por um novo inimigo começa já na década de 90, na chamada Guerra do Golfo. Então veja bem, em 1990, o Saddam Hussein, que era ditador iraquiano, aliás, se tornou ditador iraquiano financiado pelos Estados Unidos, né, nos anos 80, no final dos anos 70, é bom que se diga, para fazer frente à ameaça que representava o Irã após a Revolução Iraniana. A gente já discutiu isso em videoaula anterior também. Mas o fato é que, em 1990, o Saddam Hussein, ditador iraquiano, invade o Kuwait, com um olhar estratégico, porque o Kuwait fica na foz dos rios Tigre e Eufrates, num lugar estratégico tanto para a extração, né, rico em petróleo, quanto para a exportação do petróleo, né? Fica às margens do chamado Golfo Pérsico, por isso que a guerra vai chamar Guerra do Golfo. E aí o Saddam Hussein invade o Kuwait. E os Estados Unidos, de olho nos seus interesses estratégicos regionais, de olho no controle sobre esse fundamental recurso que é o petróleo, declara guerra ao Iraque e faz uma primeira invasão ao Iraque lá na década de 90. Isso é, historicamente falando, o ensaio do que será a política externa estadunidense daí para frente. Uma política altamente intervencionista para garantir, se necessário, através da força militar, sancionada pelas forças militares da OTAN, garantir os interesses dos Estados Unidos em escala global. Então, quer dizer, o que está em jogo ali é o petróleo, o que está em jogo ali é o controle estratégico sobre a área do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos vão fazer intervenção militar. Essa guerra, claro que não é suficiente para criar um novo inimigo, né? O Saddam Hussein e o Iraque não dá para caracterizá-los como o novo inimigo que vai substituir a União Soviética no imaginário social e legitimar o alto gasto, o alto investimento em indústria bélica que sustenta o complexo industrial militar. Porém, há aí o embrião de um novo problema. E qual é o embrião que está posto aí? É que a região do Oriente Médio vive uma realidade em que, culturalmente, o Islã, né, o islamismo é predominante. E aí, o novo antagonismo não vai mais ser entre regimes políticos e econômicos de capitalismo ou socialismo / comunismo, mas entre uma noção civilizacional, meio que resgatando aquilo que desde as cruzadas os povos ocidentais mantêm como elemento de conflito, que é a disputa Oriente-Ocidente,
cristianismo, islamismo, né? E aí o que acontece? A presença e a intervenção militar cada vez mais aguda dos Estados Unidos naquela região do Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, governada por uma monarquia sanguinária, uma ditadura sangrenta, que massacra qualquer tipo de oposição interna, e que é a monarquia saudita aliada unha e carne com os Estados Unidos, que vai permitir a instalação de bases militares estadunidenses naquela região da Arábia Saudita, que é o lugar onde se localizam as principais cidades, os principais lugares sagrados da religião islâmica. Então, esse aprofundamento da intervenção militar, junto com a existência de ditaduras aliadas aos Estados Unidos na região, junto com a problemática da precarização, da pobreza e da miséria dessas populações na região do Oriente Médio, somados, né, o último elemento, a esse antagonismo entre Ocidente e Oriente, ou seja, entre islamismo e o mundo ocidental, leva a que muita gente nos países de cultura islâmica passem a ver a presença maior dos Estados Unidos como uma ameaça ao seu modo de vida, como uma ameaça à própria existência do islamismo. E isso vai nos levar, portanto, ao surgimento de uma série de grupos terroristas, chamados terroristas, que são grupos radicais, que unem uma questão religiosa cultural do Islã com a questão política anti-imperialismo estadunidense. O mais simbólico desses movimentos é um que já existia há décadas, mas que ganha força na região do Oriente Médio a partir da escalada desse intervencionismo econômico, político e militar dos Estados Unidos, que é a famosa Al-Qaeda. Então, vai vendo como o cenário vai se complexificando, né? E aí, nesse cenário de uma complexificação constante, os Estados Unidos vai criando uma ideologia de que existiriam dois grandes inimigos, não a hegemonia estadunidense, porque isso nunca é assumido, mas dois grandes inimigos aos ideais e aos princípios da civilização ocidental. O primeiro deles seriam os países do chamado Eixo do Mal. Esse termo era usado, veja bem como o cenário é realmente um cenário de total maniqueísmo. O Eixo do Mal, formado por países anti-ocidentais, em geral islâmicos, países anticapitalistas e países que adotavam uma postura anti-imperialista. Então temos no tal do Eixo do Mal, por exemplo, o Irã, a Coreia do Norte, Cuba. Vai percebendo. Então, essa noção de um inimigo mais difuso, não mais materializado numa superpotência inimiga, a União Soviética, que não existe mais, mas um inimigo difuso que tem que ser combatido diariamente, vai legitimando a sustentação desse sistema, baseado no capitalismo neoliberal globalizado, né, na busca por uma livre circulação do capital, que é a prerrogativa do Consenso de Washington, juntamente com a criação dessa noção do inimigo que legitima o investimento militar que faz girar a máquina capitalista. Portanto, é nesse contexto que o surgimento de grupos radicais islâmicos, de características guerrilheiras e com práticas terroristas, vai ser uma espécie de mão na roda, né? Uma espécie de aquilo que os Estados Unidos precisavam para fechar a equação dessa nova ordem mundial, que é a ideia de que o inimigo agora não é mais materializável num país, não é mais materializável numa potência inimiga, mas o inimigo se materializa de uma maneira difusa e dispersa através desses grupos, dessas células terroristas que podem ter seguidores em qualquer lugar e fazer atentados em qualquer ponto do globo. Então, quer dizer, esse cenário aprofunda ainda mais uma noção de medo, uma noção de insegurança que permite, através desse medo e dessa insegurança, a legitimação de um controle político ideológico mais estrito, mais rígido, e de
gastos militares em escala cada vez mais inimaginável. Né? Nós chegamos num cenário em que os gastos militares anuais do governo dos Estados Unidos estão na casa dos 700, 800 bilhões de dólares por ano. É um fenômeno. E quer dizer, como é que a sociedade vai aceitar que se gaste 800 bilhões de dólares em armas, tecnologias e equipamentos militares? Só com muito medo de um inimigo que não pode ser combatido, que tem que ser vigiado, né, que tem que ser identificado a cada momento, porque qualquer um, em qualquer lugar, pode ser, na verdade, um terrorista infiltrado. Então veja como o cenário é cada vez mais assustador, né? E isso é potencializado pelos atentados de 11 de setembro de 2001, né? A derrubada lá das Torres Gêmeas do World Trade Center, o ataque contra o Pentágono. Isso vai abrir espaço para que os Estados Unidos adote, tanto no plano interno quanto no plano externo, uma mudança fundamental nas suas políticas. Do ponto de vista do plano externo, é a doutrina Bush, porque na época quem governava os Estados Unidos era o George Bush, filho, né? O pai dele já tinha sido presidente antes. Aliás, foi o pai desse George Bush, o George Bush Sr., que invadiu o Iraque na primeira guerra do Iraque, que é a Guerra do Golfo, em 1990-91. E agora, em 2001, após os atentados de 11 de setembro, o filho, George Walker Bush, vai estabelecer uma doutrina de política externa, apelidada de doutrina Bush, que vai ser baseada no seguinte princípio: ataques preventivos. Ou seja, os Estados Unidos passam a se dar o direito, a partir dessa doutrina Bush, de preventivamente fazer ações militares, invasões, intervenções e ataques diretos a qualquer país do mundo que se inclua na definição do que é o eixo do mal ou que se inclua na definição de países aliados e que permitem a existência e o funcionamento de grupos e atividades terroristas em seu território. É com essa legitimação da doutrina Bush que em 2001 os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Você deve estar pensando, se você assistiu às videoaulas anteriores, você deve estar pensando assim: caramba, Osmar, mas olha o tamanho da hipocrisia. Quem armou, treinou e financiou os talibãs no Afeganistão contra a União Soviética entre 79 e 85 foram os Estados Unidos. E agora, em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão para derrubar o regime talibã sob a justificativa da doutrina Bush, que é uma ação preventiva, já que os talibãs abrigariam campos de treinamento da Al-Qaeda, que é a organização radical islâmica terrorista que fez, ou pelo menos que reivindicou, os ataques do 11 de setembro de 2001. Então veja como a história é curiosa, né? Os Estados Unidos financia o Saddam Hussein e depois combate o Saddam Hussein. Financia os talibãs e depois combate os talibãs. Porque agora, nesse novo cenário do mundo sem Guerra Fria, sem União Soviética, a questão é: o novo inimigo precisa ser ainda mais assustador. E ele precisa ter uma cara. E a cara vai ser do radical islâmico. E aí todos os regimes que se enquadrem nisso, né, ainda no velho discurso do comunismo, que é uma ameaça, que é o caso da Coreia do Norte e de Cuba, ou do novo inimigo, que é o terrorismo islâmico, esses formariam os países então do eixo do mal, onde a doutrina Bush atua, onde a intervenção militar preventiva, o ataque preventivo, veja, é quase como você prender alguém achando que essa pessoa pode vir um dia a cometer um crime, manja? Como se isso não acontecesse no Brasil cotidianamente com as populações periféricas, especialmente quem tem pele preta, né? Mas enfim, o nosso cenário aqui, gente, é esse então, né? E aí, a complementação desse cenário tão complexo vem em 2003. Em 2003 acontece o quê? Né? Os Estados Unidos, dentro dessa ideologia da doutrina Bush, do ataque preventivo, declara que Saddam Hussein, o ditador iraquiano, país, aliás, que vivia à míngua desde a Guerra do Golfo de 91, sofria pesados embargos econômicos por parte dos Estados Unidos e da ONU. Mas, então era um país pobre e devastado, mas que os Estados Unidos apontam como um país que possui armas de destruição em massa. Não possuía, mas tudo bem.
porque o que importa é o argumento de legitimação. Armas de destruição em massa que ameaçavam a segurança mundial. Claro que os Estados Unidos estava de olho no petróleo, mas estava muito mais de olho na instabilidade da região do Oriente Médio, que é um elemento vital para a manutenção dessa política intervencionista e dessa política militarista. Aí em 2003, então, tem, né, dentro dos parâmetros da doutrina Bush, uma nova invasão ao Iraque. O Saddam Hussein acaba sendo morto nessa invasão. Isso desestabiliza completamente a realidade política e social do Iraque. Guardem essa informação que ela vai ser útil daqui a pouco. Tá certo? Agora, no plano interno, o que acontece? Os Estados Unidos também, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, mudam a realidade interna da sua política e, na verdade, do ponto de vista de vários analistas, destrói qualquer tipo de elemento democrático que pudesse existir na relação entre Estado e sociedade naquele país. Porque a partir desse medo, dessa mobilização pela via do medo que os atentados de 11 de setembro geraram, o governo Bush consegue aprovar uma lei chamada Ato Patriótico. E o Ato Patriótico garante ao governo dos Estados Unidos o direito e o poder de suspender garantias e direitos constitucionais dos cidadãos, desde que se use como justificativa a presença de uma suspeita de ameaça terrorista. Então, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à livre organização, o direito à livre manifestação podem ser cerceados a partir do Ato Patriótico de 2001, desde que a justificativa seja suspeita de participação em organizações terroristas. E esse ato é tão amplo que qualquer tipo de atividade de mobilização coletiva pode ser enquadrada como suspeita de organização terrorista. E isso leva, inclusive, a que as pessoas possam ser presas para investigação sem que os requisitos legais sejam cumpridos, ou seja, sem direito a responder em liberdade durante o inquérito. E é nesse cenário que nós temos, então, uma enorme escalada do processo de vigilância e intervenção do Estado sobre a vida privada de cidadãos comuns, através do controle de dados na internet e nas redes sociais, mas não só de cidadãos comuns, também de governos estrangeiros. Então, o Julian Assange, um ativista pela transparência dos dados públicos, ele descobriu no seu site Wikileaks, né, os vazamentos de documentos secretos do governo dos Estados Unidos, que o governo estadunidense monitorava autoridades públicas no Brasil, por exemplo, para tentar estabelecer uma estratégia de evitar uma ascensão de um anti-imperialismo nos governos de esquerda que governavam o país naquele momento histórico. Então veja, Edward Snowden, que trabalhava para a NSA, uma agência de investigação e uma agência secreta de investigação do governo dos Estados Unidos, também revelou que dados de governantes, políticos, empresários, cidadãos comuns estavam sendo invadidos e monitorados pelo governo dos Estados Unidos sob o discurso e sob o manto do ato patriótico, da defesa da segurança nacional, da prevenção contra atos de organizações terroristas. E o princípio básico da democracia, que é o seu direito a liberdades individuais, passa a ser passível de suspensão a partir desse ato patriótico. Então, a configuração dessa realidade pós-Guerra Fria é uma configuração em que, sim, o consenso de Washington consegue impor uma certa hegemonização de um capitalismo neoliberal globalizado, mas que as garantias da democracia representativa e da igualdade jurídica, que fazem parte dessa ideia geral, né, do triunfo do modelo capitalista liberal, do fim da história, não são garantias de maneira alguma, não são mais garantidos de maneira alguma, né? E nos espanta saber que no Brasil a lei antiterrorismo, que segue mais ou menos essa mesma orientação,
de uma maneira bem mais suavizada que o ato patriótico, é verdade, foi criado no Brasil durante os governos da presidenta Dilma Rousseff, né? Então veja, esse modelo, esse padrão da invasão do Estado, da vigilância dos poderes estatais sobre o cidadão comum é uma coisa que é uma das grandes preocupações dessa tal da nova ordem mundial que se estabelece a partir do fim da Guerra Fria. Beleza, gente? Mas aí, se liga aqui. Nesse novo cenário, então, a escalada de intervenções militares, a escalada de violência, né, da doutrina Bush como solução, ou, né, no discurso, como solução para os problemas do terrorismo e da insegurança em escala global, vão levar a uma escalada dos movimentos terroristas. Quer dizer, quanto mais violenta a ação imperialista, mais numerosa e violenta a ação dos grupos radicais islâmicos de caráter terrorista. E isso nos leva, então, a um cenário, especialmente no Oriente Médio, mas em todos os lugares do mundo, durante a primeira década dos anos 2000, de uma ascensão, uma escalada de atentados terroristas em Israel, na Alemanha, na Bélgica, na França, né? Não só em território americano, que foi o auge ali em 2001 com os atentados de 11 de setembro. Pois bem, esse cenário, já tão complexo, se complexifica ainda mais em 2011. Porque em 2011 nós vamos ter uma onda de revoltas populares em vários países do Oriente Médio, no Egito, na Tunísia, na Líbia, na Síria, no Iêmen, no Bahrein, no Marrocos e na Jordânia, os principais casos, que foi apelidado de Primavera Árabe. Até o momento, os historiadores não conseguiram caracterizar muito bem o que é e o que representa historicamente essa ampla gama de movimentos populares nos países islâmicos. Não são todos eles árabes, né? Nós sabemos disso. Árabes são os países que ficam na Península da Arábia, mas se usa o nome árabe de uma maneira até preconceituosa para se referir a todas as culturas de matriz islâmica. Mas enfim, o que acontece ali? Eram países governados por ditaduras e regimes autoritários, em que, com forte uso das redes sociais, manifestações populares fazem surgir grandes movimentos de luta por democracia, luta por direitos civis, luta por abertura política, que vão abalar esses países, vão derrubar regimes, né? No Egito, a ditadura do Hosni Mubarak foi derrubada a partir desse movimento, na Tunísia também a ditadura foi derrubada, enfim. Mas é curioso a gente perceber o seguinte, são movimentos que têm uma raiz na própria dinâmica dessas sociedades. São sociedades muito diversas, a gente costuma ter uma postura bastante etnocêntrica de olhar isso tudo como povos árabes, né, ou islâmicos ou muçulmanos, ponto final, mas na verdade são sociedades muito mais diversas do que isso. Tem xiitas, tem sunitas, tem cristãos, tem curdos, depende do lugar, a realidade é única, a realidade é própria. Mas, de modo geral, são movimentos de matriz popular, em alguns lugares movimentos sunitas, né, de luta contra ditaduras xiitas, e em outros lugares o oposto, movimentos xiitas de luta contra ditaduras sunitas. Em alguns lugares são lutas laicas, ou seja, movimentos que se baseiam na ideia de uma separação entre religião e Estado ser necessária para que democracias possam florescer. Enfim, é um cenário altamente complexo. E aí, nessas regiões todas, o que está acontecendo? Está acontecendo um despertar, por isso que chama de primavera, um despertar das lutas democráticas desses povos. Porém, esse despertar não necessariamente gerou uma democratização real dessas regiões, porque há o contexto geopolítico mais amplo que tem que ser considerado também. E qual é esse contexto geopolítico mais amplo? É um contexto em que
nós temos em alguns lugares, os governos autoritários que estão sendo contestados pelo movimento popular são pró-ocidentais, pró-Estados Unidos, e estão sendo duramente combatidos pelos seus povos. Em outros lugares, os governos autoritários eram anti-imperialistas, como era o caso da Líbia, por exemplo, com o Gaddafi, o sanguinário ditador Gaddafi, que foi derrubado a partir de uma guerra civil. Mas ali o Gaddafi era um obstáculo aos interesses estadunidenses na região. A Líbia fica no norte da África, uma região riquíssima em petróleo também. Então veja, a Primavera Árabe é configurada por uma série de movimentos que não tem uma unidade, mas que tem uma característica comum de combater esses regimes autoritários. Mas para a gente entender profundamente essa realidade, a gente tem que lembrar uma coisa importante, olha só. Desde 2003, o Iraque, que fica numa região estratégica, o Iraque faz fronteira com a Síria, o Iraque faz fronteira com a Turquia, faz fronteira com o Irã, faz fronteira com o Kuwait. O Iraque virou uma verdadeira conflagração militar, ou seja, virou um caos. Os Estados Unidos fizeram intervenção militar, instalaram um governo que seguia mais ou menos o padrão das democracias ocidentais, mas esse governo não tinha força, porque havia ainda uma resistência dos aliados, dos partidários do Saddam Hussein, do seu partido Ba'ath, que continuavam, mesmo após a morte de Saddam Hussein, resistindo a essa intervenção militar estadunidense e ao novo governo. O fato é que, durante os anos da ditadura Saddam Hussein no Iraque, e aí eu vou fazer uma observação que é muito importante para a gente entender como é que o terrorismo sofre uma escalada naquela região. O Saddam Hussein mantinha, sim, era uma ditadura, sim, tinha muitos problemas, mas mantinha uma dupla postura bastante interessante. Primeiro era que o Iraque é um país de maioria de população culturalmente xiita e o Saddam Hussein era um sunita. Em geral, os xiitas são aqueles religiosos islâmicos mais radicais e mais fundamentalistas. E, em geral, os movimentos terroristas, como a Al-Qaeda, por exemplo, são culturalmente, religiosamente ligados ao modo xiita de ver o mundo, enfim. E o Saddam Hussein garantiu uma estabilidade grande no Iraque, uma estabilidade tão grande que permitia, por exemplo, um grau muito maior de liberdade comportamental para a população, especialmente para as mulheres, do que em qualquer outro lugar. O Iraque era um lugar onde as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens, podiam frequentar a universidade, tinham um grau mais alto de escolarização do que os homens, ocupavam cargos e funções no mercado de trabalho, enfim. Era um rolezinho diferente. E esse fundamentalismo islâmico de matriz xiita era muito restringido exatamente pela ação do Estado ter uma postura mais laica, menos ligada às questões religiosas, pelo fato do Saddam Hussein ser um sunita. Pois bem, com a derrubada e a morte de Saddam Hussein com a invasão americana em 2003, os xiitas passam a governar o país, porque aí vira uma democracia representativa, tem eleição, e os xiitas são maioria e ganham a eleição nos parlamentos, nos governos, nos ministérios, enfim, e os xiitas passam a governar o país. E passam a adotar uma política de perseguição muito forte aos partidários do Saddam Hussein, particularmente, mas aos sunitas de modo mais geral. E também aos curdos que habitam o norte ali do Iraque, na região de fronteira com a Síria e com a Turquia. Nesse cenário, o que acontece? Diante dessa situação de precariedade, de violência, de abuso e de dificuldades extremas para a população sunita, nasce um movimento radical islâmico sunita no norte do Iraque, que é o famoso movimento chamado de Estado Islâmico. E o Estado Islâmico parte do seguinte pressuposto: para os xiitas não é possível ter um império islâmico unificado, porque na cultura xiita somente um descendente de Maomé pode ser enviado por Alá para unificar o povo e refazer o império islâmico. Para os sunitas não.
A cultura sunita diz que qualquer pessoa que seja ungida por Allah, ou seja, qualquer pessoa que tenha força, que venha de Deus, pode unir o povo islâmico muçulmano e criar um império islâmico. Então a ideia do Estado Islâmico é essa: criar um império islâmico comandado por sunitas para reunificar todos os países, povos de cultura islâmica muçulmana e assim refazer o grandioso Império Árabe, né, o califado, que não existe desde da queda do Império Turco, né? Refazer o califado e assim restabelecer o reinado do enviado de Alá sobre o povo de Deus. Aí os caras começam a atuar no Iraque e rapidamente se espalha esse movimento por toda a região, atingindo também a Síria. Hoje o maior palco de atuação do Estado Islâmico é na Síria. E aí, para voltar para a nossa discussão, olha que louco. Em 2011 a Síria também vive a Primavera Árabe. Só que a realidade na Síria é um pouco mais complexa, porque o governo da Síria, né, de caráter também autoritário, aquela coisa toda, é um governo que é apoiado pela China e pela Rússia e combatido pelos Estados Unidos. Então, na Síria não é um cenário tão simples assim. Portanto, a guerra civil na Síria, que se instala com a Primavera Árabe, né, esse movimento para derrubar o governo sírio, o governo sírio tem apoio da Rússia e da China e tem a oposição dos Estados Unidos e da OTAN. Mas o que rola? A OTAN e os Estados Unidos não conseguem fazer ação militar na Síria por causa da reação e do apoio da China e da Rússia. Então o que rola lá? Nesse espaço a Síria vira um campo aberto de uma guerra civil sangrentíssima entre os rebeldes anti-governo e o governo, e acaba virando um campo aberto para a penetração do Estado Islâmico, que hoje é uma das maiores forças em atuação ali na Síria, um dos movimentos mais violentos, né? Um dos cenários mais violentos dos movimentos radicais islâmicos é o Estado Islâmico na Síria. Então esse é o cenário de conflagração que, a partir da doutrina Bush do ato patriótico, a partir da nova configuração do eixo do mal e do terrorismo como grande inimigo, após a queda da União Soviética, juntamente com a imposição do neoliberalismo enquanto um sistema capitalista globalizado, né, que elimina as garantias do Estado, né, garantias de bem-estar social do Estado para com a sociedade, esse cenário todo de precariedade, miséria e problemas sociais advindo da globalização neoliberal, junto com esse cenário específico dos conflitos no Oriente Médio, levam a um cenário em que a violência e a guerra civil na Síria, na Líbia, né, e correndo risco ainda no Egito, que tem intervenção militar rolando no Egito até hoje, desde 2011. Então é um cenário bastante conturbado. Beleza, gente? Então essa é a primeira parte da nossa análise da nova ordem mundial, que não nos legitima dizer que houve um fim da história com o fim dos regimes socialistas ligados à União Soviética. E na Europa? O que acontece na Europa após o fim da Guerra Fria? Vamos dar uma olhada juntos aqui. Na União Soviética, o cenário é de formação da chamada Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, o fim da União Soviética gerou uma fase de transição em que as repúblicas soviéticas continuaram ainda articuladas umas às outras, tendo a Rússia por país principal, nessa CEI, Comunidade de Estados Independentes. Porém, tirando a Rússia, que é uma espécie de herdeira da União Soviética do ponto de vista geopolítico, geoestratégico e militar, porque herdou a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética e a maior parte do território soviético é a Rússia, etc. Os outros países, as outras repúblicas que formavam a União Soviética não queriam continuar num regime de aproximação à Rússia e não quiseram, né, formar uma nova federação junto com a Rússia. E vão cada vez mais se aproximar do modelo
neoliberal, da globalização neoliberal capitalista e do modelo de democracia representativa ocidental. Então a Ucrânia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, enfim, esses países vão se aproximar muito dos países europeus da zona do euro, né, da União Europeia. Inclusive alguns desses países vão sendo incorporados à União Europeia conforme o tempo vai passando. Não na década de 90, mas nos anos 2000, esses países acabam sendo incorporados à União Europeia, alguns deles, né? Ao mesmo tempo, a Europa Oriental, que fazia parte do Bloco Socialista, do Pacto de Varsóvia, do Comecon, também vai viver esse mesmo fenômeno, a busca por integração ao Ocidente. Então nós vamos ter gradualmente a adoção de políticas privatizantes e neoliberais na Hungria, na Bulgária, na Polônia, na República Tcheca e na Eslováquia, que se separaram e tal. Mas o lugar onde a situação foi mais aguda após o fim da Guerra Fria foi na Iugoslávia. Todo mundo sabe que a Iugoslávia é uma aberração histórica, né? A Iugoslávia foi criada após o fim da Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, e unia vários diferentes povos sob a liderança da Sérvia. Então eram sérvios, croatas, bósnios, kosovares, eslovenos, enfim. Tem mais um ou dois ali que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Mas era uma verdadeira coxa de retalhos de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, que foram mantidas unidas pela influência ocidental, né, até a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, pela força de um líder político nacionalista chamado Marechal Tito. Josip Broz era o nome dele, que foi um líder da resistência naquela região dos Balcãs, né? Os antigos países balcânicos, da resistência antinazista, né? Daqueles que lutaram contra a ocupação nazista naquela região dos Balcãs, e depois virou o líder socialista da Iugoslávia pós Segunda Guerra Mundial, que no começo estava alinhado com a União Soviética, mas rapidamente o Marechal Tito desalinhou-se da União Soviética, ou seja, a Iugoslávia era um país que mantinha, dentro do cenário da Guerra Fria e do Bloco Socialista, uma autonomia e não era um país satélite da União Soviética. E aí, até 1980, o Tito esteve vivo e manteve, pela força da sua liderança e também por essa característica de autonomia da Iugoslávia, manteve essas diferentes nacionalidades unidas sob o manto de uma única Iugoslávia. Quando acaba, né, o Tito morre em 80 e os seus sucessores vão mantendo isso com um autoritarismo crescente, especialmente, né, quem comandava a Iugoslávia fundamentalmente era a Sérvia, que era o país mais populoso, maior em termos geográficos, mais populoso e mais forte de todos eles. Então, beleza. Só que aí, com o fim da Guerra Fria e o fim do regime socialista também ali na Iugoslávia, o que acontece? Essas repúblicas balcânicas começam a proclamar suas independências. E isso vai levar a um conflito armado que é a mais sangrenta guerra europeia após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter pelo menos 2 momentos de guerra ali na Iugoslávia. Um primeiro momento que é a Guerra da Bósnia, em que os sérvios fizeram um verdadeiro genocídio do povo bósnio, inclusive com limpeza étnica, né, para eliminar etnias não eslavas para garantir que a Sérvia tivesse um argumento para manter o controle sobre a região. Isso aqui é uma cultura, um povo eslavo, então a maioria eslava tem que governar, então tem que se aliar com a Sérvia. Então de 92 a 95 foi uma verdadeira devastação da Bósnia. Teve inclusive intervenção militar da OTAN e foi um negócio absolutamente sangrento e desesperador. E em 99, de novo, na proclamação da independência do Kosovo, os kosovares também sofreram enorme violência nessas guerras aí da Iugoslávia a partir de 91, quando a Iugoslávia se fragmenta. E hoje nós temos lá os países balcânicos, países geograficamente pequenos, né, politicamente e economicamente frágeis, mas que são todos independentes agora, mas ainda
sem ter conseguido curar completamente as feridas que a guerra da Iugoslávia e o sangrento conflito gerado ali na década de 90 deixou. Certo? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, apesar da União Europeia ser a realidade dominante na Europa, o pós-Guerra Fria na Europa é de uma tensão crescente entre a tendência universalista representada pela União Europeia, que vai agregar várias das repúblicas e países que antes faziam parte do bloco socialista, inclusive ex-repúblicas soviéticas, mas também, né, a tensão vai ser entre essa tendência universalista da União Europeia e a ascensão de movimentos nacionalistas. Então a gente vai ter nacionalismo na Bélgica, entre diferentes nacionalidades que compõem o país, valões e flamengos. Na Espanha, uma ascensão do nacionalismo basco e do nacionalismo catalão, inclusive com um exército basco de libertação, que é o ETA, né, que cometia, né, atentados terroristas. Hoje em dia está num processo de negociação política um pouco mais pacificada. O movimento pela independência da Catalunha, cuja capital é Barcelona, é muito forte, né? Dá para ver, inclusive, quem gosta de futebol, nos jogos de futebol do time do Barcelona, sempre tem manifestações separatistas, nacionalistas e autonomistas da Catalunha. E tem então a questão das nacionalidades na Iugoslávia, que é uma questão não resolvida após os conflitos da década de 90. E esse cenário cada vez mais tenso vai se agravar ainda mais com a crise de 2007, 2008, né? Que é uma crise global do capitalismo, originada nos Estados Unidos, com muitas semelhanças com a crise de 29. Essa crise de 2008, na verdade, é importante que se diga, ela faz parte, ela é o ponto culminante de uma série de crises do neoliberalismo que vem se arrastando desde os anos 90. Então, a gente infelizmente não tem tempo e condições para descrever todas essas crises, né? Mas na década de 90 a gente teve crise da globalização, da implementação do neoliberalismo para permitir a globalização, em economias frágeis. Teve a crise dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, não sei o quê, que entraram numa profunda crise. Por quê? Porque a globalização da economia gera uma livre circulação das tecnologias, dos recursos, dos produtos, das mercadorias, dos investimentos, para entrar em tudo quanto é canto do mundo, mas também para sair. Então o que acontece? Como a economia é neoliberal e tem livre circulação, e ela é globalizada, o investimento acontece em momentos de expansão. Mas quando começam sinais de crise, o que acontece? Os investidores internacionais retiram seus investimentos na mesma velocidade que colocaram. E isso nos anos 90 e começo, né, primeira década dos anos 2000, gerou profundas crises em vários lugares. Então teve crise nos tigres asiáticos, teve crise na Rússia, teve crise na Argentina, teve crise no Brasil. Nos anos Fernando Henrique Cardoso, de implementação do Plano Real, que estabilizou a economia, controlou a inflação, por várias vezes o Brasil teve que pedir ajuda desesperadamente ao Fundo Monetário Internacional para não ver a economia brasileira ingressando nesse mundo neoliberal entrar em colapso. E por várias vezes o governo brasileiro teve que injetar dinheiro nos bancos particulares, quer dizer, dinheiro público injetado em banco particular, para não permitir que esses bancos fossem à falência, porque se esses bancos fossem à falência, a confiabilidade da economia brasileira entraria em colapso e com isso o investimento internacional sairia do Brasil e a economia brasileira travaria. E essa retirada de dinheiro estrangeiro, de investimento estrangeiro, de economias neoliberais globalizadas como o Brasil se tornou, significa também o enfraquecimento da moeda. E a moeda forte, o real, sendo uma moeda forte, é a base do controle da inflação no Brasil. Então a inflação não sobe porque o real vale pouco, vale muito. Por que a inflação não sobe porque o real vale muito? Porque o dinheiro brasileiro valendo muito faz o produto importado ficar barato, isso segura o preço dos produtos. Percebe? Então quer dizer, nos anos 90 e nos anos 2000 nós temos muitas crises do capitalismo neoliberal globalizado exatamente por causa disso. Começa uma crise econômica na Rússia, por exemplo, e os investidores internacionais percebem que isso é um risco,
e pode ter crise igual em todos os países que têm uma economia semelhante. E aí eles retiram o investimento dos lugares onde eles consideram investimento de risco e jogam o investimento nos países centrais, onde o investimento dá menos renda, porque nos países centrais o juro é baixo, a margem de lucro é menor, blá blá blá, etc. Mas é mais seguro. A chance de ter uma crise que derruba a economia é menor. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o governo brasileiro pagava nos anos 90 27% de juros para quem emprestasse dinheiro para o governo manter uma reserva cambial para o real ser uma moeda forte e evitar a inflação. 27% de juros por ano. Os Estados Unidos pagavam 0,2%. Manja? Então, em momentos de expansão do capitalismo, o neoliberalismo permite injetar dinheiro nas economias periféricas. Mas em momentos de crise, esse dinheiro sai com a mesma velocidade que entrou. E aí as economias periféricas entram em crise. Agora, até 2008, isso era um cenário nas periferias. A novidade é que em 2007 e 2008, a crise do capitalismo neoliberal começou nos Estados Unidos, de uma maneira semelhante que a crise de 29, com uma bolha de investimento bancário e imobiliário. Ou seja, os bancos faziam empréstimos absolutamente sem nenhuma garantia para as pessoas comprarem moradia, comprarem casa, financiarem, né, suas casas. Eles sabiam que eles iam perder, porque sabiam que as pessoas não iam pagar. Os bancos sabiam que as pessoas não iam pagar. Então o que o banco fazia? Transformava essa dívida em títulos vendidos na Bolsa de Valores. Então quer dizer, o banco vende para você um papel que diz que você é sócio do banco naquela dívida. Só que aí não é uma dívida, são milhares de empréstimos que eles juntam e viram um título, um papel vendido na Bolsa de Valores. Aí você compra aquele papel, você vira sócio do banco naquelas milhares de dívidas. Se todo mundo pagar certinho, o banco vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro junto. Mas são pessoas, em geral, que receberam empréstimos e que não tinham emprego, e não tinham renda garantida, e não tinham nada para lastrear esse financiamento. Ou seja, não tinha nenhuma garantia de que essas pessoas iam pagar. Aliás, a tendência era que não conseguissem pagar depois de um tempo. Mas beleza, porque aí o banco ganha enquanto elas pagarem os juros altíssimos do financiamento, e ganha vendendo, negociando essa dívida e tornando essa dívida espalhada em todo o mercado de ações da Bolsa de Valores. Resultado, quando as pessoas não conseguiram mais pagar, claro que eu estou simplificando, né? Mas quando as pessoas não conseguiram mais pagar essas dívidas, os bancos tiveram prejuízo e os os investidores da Bolsa de Valores, que eram sócios dos bancos nesses documentos, nesses papéis, nesses financiamentos, também foram à falência. Resultado, tinha gente que tinha dinheiro investido no banco, a economia da vida inteira, que perdeu tudo. E os bancos foram indo à falência um após o outro, como se fosse um castelo de cartas, assim, desabando. Então essa crise começa nos Estados Unidos em 2008, afeta diretamente a Europa e afeta o mundo inteiro. Inclusive, em grande parte, a crise que o Brasil vive hoje, que começou a ser sentida aqui por volta de 2013 e ficou forte mesmo a partir de 2015, é em parte reverberação, consequência dessa crise geral do capitalismo que começou em 2008. Essa crise do sistema financeiro neoliberal, onde não tem nenhum controle sobre o investimento, e esses títulos podres, ou seja, esses negócios que são feitos sem nenhuma garantia, só para gerar lucro rápido e acumulação forte de capital, estouraram nos Estados Unidos, estouraram no mundo inteiro e afetaram o mundo inteiro. Então veja, afetou a zona do euro também. Os países mais fortes, como a Inglaterra, a Alemanha, a França, menos. Mas nos países periféricos da zona do euro, como a Grécia, a Espanha, Portugal, a Irlanda, desabaram economicamente. Entraram em crises de dívida externa que não conseguiam pagar as prestações da dívida. E para a economia mundial continuar funcionando, do jeito que ela é hoje interligada, globalizada em rede, os países pobres têm que pagar suas dívidas, porque é isso que sustenta a acumulação de capital nas bolsas de valores. A venda de títulos de dívida pública e de dívida privada. Então, nós vivemos hoje o capitalismo da dívida. Só que isso estourou lá em 2008 e afetou a zona do euro também. Resultado,
crise na Europa e fortalecimento desses movimentos nacionalistas, inclusive ultranacionalistas de estilo fascista. De estilo fascista. Tá rolando. Tá rolando. E isso leva, inclusive, ao crescimento dos movimentos de xenofobia, que aí a gente liga com o slide anterior, né? A guerra na Síria, a guerra civil, gerou uma crise de refugiados, 11 milhões de pessoas, metade da população da Síria fugiu do país. E nesse cenário, o que nós temos? Nós temos uma realidade cada vez mais complexa, em que a crise na Europa gera uma escalada dos movimentos de ultradireita, de xenofobia e de violência direta contra estrangeiros e contra populações etnicamente consideradas indesejáveis. Inclusive com massacres étnicos em algumas regiões, né? Como na região dos Balcãs ali, o tempo inteiro a questão étnica é uma questão muito séria, muito grave, na Ucrânia também. E veja, esse é o cenário do novo mundo que emerge nesse contexto do pós-Guerra Fria, né? Então, obviamente, senhoras e senhores, que não dá para falar em fim da história. Obviamente que essas crises globais, né, do capitalismo neoliberal nos mostram que muito ainda está para acontecer. Várias lutas antissistêmicas surgiram no mundo nos anos 2000, como por exemplo o Occupy Wall Street. Aqui na América Latina, depois da queda das ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a gente teve uma ascensão de movimentos de esquerda e de governos de esquerda, como Hugo Chávez na Venezuela, Michelle Bachelet no Chile, os Kirchner na Argentina, o José Mujica no Uruguai, os governos petistas no Brasil. Não uma esquerda radical revolucionária, uma esquerda bem moderada, que não rompe completamente com o capitalismo neoliberal. Mas nós temos lutas anti-imperialistas acontecendo em vários lugares do mundo. Nos últimos anos, a gente teve uma reviravolta nesse cenário, né? O cenário é bem conturbado. Tivemos um golpe de Estado na Bolívia, tivemos um golpe parlamentar no Brasil, tivemos golpe no Paraguai, tivemos golpe no Equador, tivemos golpe na Guatemala, na Nicarágua, nós tivemos eleição de políticos conservadores no Brasil com Bolsonaro, Macri na Argentina, enfim. Mas agora a gente vive de novo um cenário conturbado, em que, mais uma vez, movimentos anti-imperialistas, né? Na Bolívia, a eleição aconteceu depois do golpe que foi dado, a eleição aconteceu esse ano e sinaliza uma volta da esquerda boliviana ao poder. Nós temos o cenário da Venezuela, um cenário que é único, conturbadíssimo, uma disputa entre o governo do Nicolás Maduro, que entrou numa crise trágica, né? Após a queda do preço do petróleo. A economia venezuelana é completamente dependente da exportação de petróleo, e a queda do preço do petróleo derrubou todas as políticas públicas, e a prosperidade que a Venezuela viveu na primeira década dos anos 2000, já não vive mais agora, na segunda década, e agora nós estamos na beira da terceira década, né, dos anos 2000. E aí a oposição popular, inclusive, quer derrubar o governo, mas tem uma parte do povo organizado que quer manter o governo, e nós temos na Venezuela um cenário hiper complexo. Na Argentina nós tivemos a eleição da oposição também em 2019, né? Então veja, temos um cenário que nos indica que há pelo menos duas enormes indefinições, vamos chamar assim. Primeiro, a questão norte e sul, né? Os países capitalistas desenvolvidos do norte, que são os centros da tecnologia e da expansão do capital neoliberal e da globalização, e os países do sul, que a gente vê crescer movimentos anti-globalização. E agora, nós temos também movimentos anti-globalização nos países centrais. A eleição do Trump, que acabou de perder a eleição, né? Não foi reeleito, mas a eleição do Trump lá em 2016 sinalizou que a ascensão de movimentos nos Estados Unidos contra a globalização, né? A candidatura da Hillary Clinton representava o establishment,
O Trump usou isso na campanha dele brilhantemente. Representava a continuidade do sistema neoliberal e da globalização. E o povo falou assim, não, nós queremos um sistema que se preocupe com os trabalhadores. Não que o Trump seja um líder dos trabalhadores, pelo amor de Deus, mas o discurso dele era esse, de fazer protecionismo alfandegário, cobrar imposto de produto importado para enfrentar a China e fortalecer a indústria americana e essas fitas todas aí. Então nós temos um cenário que está muito longe de poder ser afirmado como o fim da história. E é isso, senhoras e senhores. Espero que esse panorama, apesar de longo, seja muito instrutivo para vocês, que seja útil para que a gente possa ter pelo menos uma noção geral do que está acontecendo no mundo. Beleza, galera? Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.